Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de quarta-feira, dia 22 de setembro de 2021, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. E antes de mais nada, gostaria de pedir para que você que porventura ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Não esqueça também de ativar o sininho das notificações, deixe aí também o seu like e o seu joinha no vídeo. E caso você queira, caso você sinta no seu coração, ajude a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também necessitam ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã, estou meditando aqui na Bíblia. E o Senhor me trouxe para 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo de número 13. Vou ler a partir do verso 9 a seguir. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 13, verso de número 9. Eu vou ler a partir desse verso de número 9, para a gente entender todo o contexto aqui. Diz assim a palavra de Deus. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Esse foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que disseram ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: por que caminho você foi? Perguntou-lhes o pai. Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardar-me o jumento. Albardaram-lhe o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus e, achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo. Não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe ele: também sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor: porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão, e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão nem beberás águas, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta a quem fizera voltar haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardar-me o jumento. Eles o albardaram, e ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo,
nem despedaçado o jumento. Aleluia! Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor pela sua santa e poderosa palavra. Eu quis fazer questão de ler esses versículos para a gente poder entender bem, é autodidático, né? Aqui a gente lendo já conseguimos assimilar facilmente o que o texto aqui está dizendo, né? Não há nenhum segredo aqui, no caso a ser desvendado, mas há dentro desse contexto ensinamentos que nos servem para a gente aplicarmos nas nossas vidas, para não corrermos o risco de sermos prejudicados na nossa caminhada e acabar se pagando um preço que Deus não quer que a gente pague, se for o caso da gente desobedecer, no caso, a palavra de Deus. Deus envia aqui um profeta de Judá até Betel. Nessa feita aqui o reino estava dividido, já não era mais as 12 tribos juntas, né? A gente sabe que depois de Salomão, depois da sua idolatria, Deus falou que iria rasgar o reino dele. E assim o fez, mas Deus falou também para Salomão que não ia fazer isso nos dias dele. Seria nos dias de seu filho, Roboão. E verdadeiramente isso aconteceu. Quando Roboão reinou, assumiu o reino após a morte de Salomão, então os moradores ali de Judá, de Jerusalém, foram até Roboão, pedindo para que ele aliviasse o jugo que o pai dele havia colocado sobre os ombros daquela nação. Mas a palavra de Deus diz que já era algo de Deus, né? Mas a palavra de Deus vai dizer que Roboão, em vez de atender os conselhos dos sábios que trabalhavam ali naquela corte, aqueles que acompanharam Salomão durante o seu reinado e os instruir e de alguma maneira o ajudavam com conselhos, a palavra de Deus vai dizer que Roboão ele prefere ouvir os conselhos dos seus colegas que cresceram junto com ele no palácio, e ele não atende ao clamor da multidão que estava pedindo para que ele pudesse suavizar o jugo que Salomão havia colocado sobre eles, que Salomão havia imposto sobre eles. E aí Roboão não ouve o conselho, né? Roboão não ouve o conselho, então o reino passa a ser dividido. 10 tribos se rebelam contra Roboão e passam ali a ficarem sob a liderança de Jeroboão. E Deus já havia falado que isso daí aconteceria. Então 10 tribos agora passam a ter como sua liderança Jeroboão. E Jeroboão, então o que ele faz? Ele começa a reinar, as tribos se dividem, né? Fica duas tribos só pertencendo a Judá, né? Pertencendo ali sobre a liderança de Roboão, e fica 10 tribos à disposição de Jeroboão. E Jeroboão então começa a reinar. E nisso que ele começa a reinar, ele com medo. Jerusalém estava ali o templo. O templo era o lugar o qual o povo adorava a Deus. A glória de Deus se manifestava por meio do templo. E Jeroboão, com medo de perder seus súditos, o que ele fez? Ele levantou altares em Betel, Berseba e Gilgal. Ele colocou altares ali e induziu o povo à idolatria. Ele induziu o povo a adorar aos bezerros ali de ouro que ele estava levantando para segurar o povo ali, nessas localidades, nesses lugares, e não permitir com que o povo fosse até Judá, fosse até Jerusalém para poder adorar a Deus ali no templo. Ou seja, com medo de perder os seus súditos, né? Então ele pega e faz isso. Ele promove a idolatria dentro ali de Israel.
E aí Deus envia um profeta para poder profetizar contra ele, profetizar contra o altar. E ele está ali dentro do templo, ele está ali dentro em Betel ali, dentro de um templo ali, oferecendo sacrifício, pronto para oferecer sacrifício. Sacrifício, a gente bem sabe que naquele templo lá o templo era um lugar fixo, né? E quem poderia unicamente oferecer sacrifícios eram os sacerdotes, pessoas designadas por Deus para exercer aquele ofício ali. Então agora em Betel aqui, Jeroboão está prestes a oferecer sacrifício ali num dos templos pagãos que ele havia levantado. E aí Deus envia o profeta lá para profetizar contra o altar. Profetizar contra o altar que Deus levantaria um posteriormente, que na verdade iria ali acabar com esses sacerdotes ali, com esses homens que estavam ali oferecendo sacrifício, fazendo o povo errar indevidamente, sem Deus os terem colocados ali naquelas posições. E a palavra de Deus diz que quando Deus envia esse profeta, Deus também fala para que ele não. Por isso que eu li no versículo de número 9, que vai dizer, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Era a ordem que Deus deu para aquele profeta que morava ali em Jerusalém, cerca de, uns falam 17 quilômetros, outros falam quase 30 quilômetros, era essa distância de Judá até ali Betel, né? E a palavra de Deus diz então que esse profeta vai, segundo a orientação de Deus, ele clama sobre o altar, tá aqui a partir do capítulo de número 13, ele clama contra o altar, Deus dá um sinal, né? Ele cumpre a palavra de Deus, depois ele vira as costas e sai. E aí ele vai pelo outro caminho. Nisso o profeta velho que havia ali na cidade, após ouvir que os filhos vieram e falaram para ele sobre o acontecimento, hora antes, né, ou minutos antes, então ali esse profeta velho vai em busca desse profeta e mente para ele. E fala que primeiro chama ele para voltar e entrar dentro da sua casa e comer pão, beber água ali e tal, descansar. E quando o profeta fala, esse profeta fala que não vai voltar porque foi a ordem do Senhor para ele não voltar. Então o profeta mente, fala que não, o anjo de Deus apareceu para ele e falou sim que ele deveria voltar e recobrar suas forças, comer, se alimentar ali, descansar um pouco para depois ele seguir viagem. E o profeta não vigiou nesse momento aqui e voltou. Só que a palavra de Deus já havia sido liberada para ele não voltar, para ele poder cumprir essa missão e já sair por um outro lado e não ficar ali naquele lugar. Não ficar ali. Aí esse profeta aparece no caminho e fala o oposto para ele. Que ele também era profeta, porém o anjo havia o encontrado e falaram para que ele pudesse chamar esse profeta para voltar ali em Betel ali, adentrar na sua casa e poder ali comer um pão, beber ali uma água e se descansar um pouco, recobrar suas forças para depois seguir viagem. E nessa hora, quando ele volta e ele ouve, esquece aquilo que Deus o havia falado e volta, atende ali a esse chamado, quando eles estão ali comendo, né? Quando eles estão ali comendo, então Deus usa o profeta velho daquela cidade ali para poder profetizar contra ele, dizendo que ele se rebelou, foi rebelde em relação ao que Deus havia falado para ele por meio da palavra, e por conta disso ele já não iria mais ser sepultado juntamente com seus pais. E a palavra de Deus aqui segue dizendo que depois, quando ele parte, né, para a sua casa, no meio do caminho um leão o intercepta, o mata, não come o seu corpo, não mata o jumento que está do lado, tudo para poder se cumprir também a palavra de Deus por conta da rebeldia do profeta. O que eu gostaria de frisar com tudo isso?
que nós devemos tomar muito cuidado ao tomarmos decisão que Deus não está assinando, ainda que desça o anjo do céu, né, e venha falar algo que venha em desacordo da direção que Deus tem te dado até aqui, não devemos ouvir. O apóstolo Paulo, dentro do contexto Gálatas capítulo 1, dentro do evangelho que ele pregava, ele mesmo um dia falou: se pode vir anjos do céu, se pregar outro evangelho que foge disso aqui que eu estou pregando, seja anátema, ou seja, seja maldito, né? Não é de Deus. Então, Deus, ele nos dá uma direção. Deus nos orienta, para cada um, ele nos direciona sentido aquilo que ele tem. E o que eu quero dizer aqui, que nós temos que ter convicção naquilo que nós formos fazer, para que a gente não venha sair da direção de Deus, para que a gente não venha tomar decisões erradas, achando que Deus está falando e Deus não está. Esse profeta já havia sido liberado uma palavra de Deus para ele. Deus já havia falado, e naquela direção que Deus deu para ele, Deus não iria mudar. E se porventura Deus quisesse mudar a rota dele, Deus iria o avisar. De alguma maneira, não seria dessa forma o que aconteceu. Porque a ordem de Deus nesse contexto aqui foi muito clara. É por isso que hoje também precisamos ter discernimento de espírito, até mesmo em relação às profecias que a gente recebe. Que muitas vezes você está na igreja, vem profecia para você, vem profecia para mim. E muitas pessoas se frustram porque de repente uma pessoa vem e profetiza, a profecia não se cumpre, e aí a pessoa entristece, acaba abandonando Deus, acaba saindo da presença de Deus, não querendo mais nada com a igreja, como se Deus fosse culpado de pessoas estarem ali falando coisas que Deus não as mandou falar, como se Deus fosse culpado. Até nisso temos que tomar cuidado, porque Deus, ele sempre vai falar com você numa mesma linha. Quando Deus te faz uma promessa, depois passa algum tempo, Deus ratifica ela. De maneira que quando ele fala novamente, você vai entender que é ele que está falando. Por quê? Porque ele está no mesmo segmento daquilo que Deus tem mostrado que vai ser na sua vida. Ele não faz as coisas, ele não te dá uma profecia agora, daqui a pouco ele te dá outra, daqui a pouco te dá outra. Ou seja, de maneira que você fica perdido. Não. Deus, ele vai falar com você numa mesma linha. Né? Ele não vai falar algo agora para depois ele desfalar e falar de uma outra forma. Não, ele vai quando ele te faz uma promessa. Quando Deus começa a falar com você, ele segue uma mesma linha. Tá certo que Deus é multiforme as maneiras de Deus agir e trabalhar ao nosso favor. Mas Deus não é Deus de confusão. Quando ele fala uma coisa, você entende. E quando ele fala de novo, você vai entender que é ele que está confirmando e ratificando aquilo que ele já te falou. Então não vai ser gerado dúvida no seu coração, né? Não vai ser gerado dúvida, porque Deus, ele já começa a te falar dentro de uma linha. Entende? Naquilo que ele está realizando na sua vida e naquilo que ele ainda vai realizar. E o profeta aqui, aqui Deus não se contradiz. Deus falou para ele não voltar. Como que minutos ou horas depois Deus já vai falar volta? Não. Se Deus já havia falado, olha, não fique ali na cidade, não faça isso, não coma pão, não descanse nem ali, pega, profetiza lá contra o altar, depois vai para tua casa e tal. Não é 1 hora, 2 horas depois que Deus vai mudar esse parecer que ele já havia dado. Então Deus já havia dado esse parecer para o profeta, já era a palavra dele. O que viesse depois era mentira. O próprio Deus falou para ele. Então se fosse para ele voltar, Deus mesmo iria testificar no coração dele que era para ele voltar. E não, na verdade, usar o profeta ali para poder falar que um anjo apareceu e que era para ele voltar. Não, ele não podia ter se deixado levar. E ele pagou um preço por conta dessa escolha errada que ele fez, de sair da direção que Deus havia dado para ele. E naquele tempo era assim mesmo que funcionava. Era isso mesmo que funcionava, era assim mesmo que funcionava.
Era desse jeito mesmo que funcionava. E o profeta que pagou com a vida por conta da desobediência, hora antes foi usadíssimo por Deus contra Jeroboão, e agora está ali descendo a sepultura porque saiu porque desobedeceu, foi rebelde em relação à palavra que o próprio Deus havia falado para ele, e deu ouvido a um profeta que profetizou para ele algo mentiroso, algo que Deus não mandou ele falar. E por isso que é muito importante hoje a gente também ter esse discernimento espiritual, para a gente saber quando é Deus que está falando e quando não é. E o que eu entendo aqui é para a gente tomar cuidado nas decisões que a gente vai tomar, né? Não adianta, ainda que alguém venha e fale, vamos, vem para cá, muda de cidade, ou vem para esse lado, ou faz tal coisa, ou vamos abrir esse negócio, ou vamos fazer uma parceria, vamos fazer uma sociedade, ou vamos seguir dessa forma aqui. Não faça sem antes Deus colocar convicção no teu coração que você deva fazer. Amós capítulo 3, verso 7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem antes mesmo revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ou seja, Deus sempre quando vai fazer algo, Ele te avisa de alguma maneira antes. Quando Deus tem uma direção para a tua vida, Ele sempre te mostra antes. Se Deus tem uma promoção para você no seu trabalho, Ele vai te mostrar antes. Vai usar alguém para poder falar contigo antes. De maneira que quando chegar o momento, você não vai ter nenhuma dúvida, não vai ter nenhuma dúvida gerada. Não vai ser nenhuma dúvida gerada no seu coração. Você vai ter certeza que é Deus. Por quê? Porque Ele já te avisou antes. Naquilo que Deus vai fazer para você logo ali na frente, Ele te mostra antes, te avisa antes. E quando as portas se abrirem, você tem a convicção que é Ele que está no negócio. E ainda assim, quando você não tem, você ora e espera Deus confirmar, e Ele confirma, porque é Ele que está no negócio. Mas não tome decisão que Deus não está mandando você tomar, ainda que chega o papa, o pastor que for, e fale, olha, vai por esse caminho. Se Deus não colocou isso no seu coração, não faça. Não vá, pode ser quem for, pode ser liderança, pode ser pastor, pode ser reverendo, pode ser apóstolo, pode ser quem for. Se Deus não deu a orientação para você e não mandou você ir, não move o pé, espera um sinal verde da parte de Deus que Ele vai te dar. Aí você pode pensar, mas e eu? Como que eu vou saber a direção de Deus? A Bíblia fala em Salmo 25, verso 12. Ao homem, quando eu falo homem, é homem e mulher. Ao homem que teme ao Senhor, que obedece ao Senhor, que anda segundo a palavra do Senhor. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então, se você está procurando andar em conformidade com o querer de Deus, Ele vai te direcionando no caminho. Ele vai mostrar o caminho que você deve escolher. Ele vai mostrar o caminho que você deve trilhar. E não vai gerar dúvida no teu coração. Você vai ter a convicção que é Deus que está te mostrando. É simples, é simples. Deus, Ele nos direciona naquilo que Ele tem para nós. Especificamente, Ele vai nos mostrando antes. Ele vai nos clareando as coisas, passo a passo. Ele não é Deus de confusão. Será que aquela porta ali é para mim? Aquela porta que abriu, será que é para mim? Se você falou será, já não é. Será que é para mim? Não, não é. Porque Deus, o que é para você não gera dúvida. E ainda assim, quando de repente Deus fala para você que vai algo, e você tem todo um cuidado, Deus fala para você que vai fazer algo, de repente essa porta abre, aí pode acontecer de ainda assim você ficar, puxa, e agora? Deus falou que ia fazer, falou que ia abrir, agora a porta abriu, mas eu ainda não tenho toda aquela certeza se é essa porta. Então vai orar a Deus e espera Deus confirmar, né? Quem sabe Deus vai abrir uma porta e você está meio a meio, 50%, mas está na linha que Deus falou que ia fazer com você, né? Então eu não digo que não seja, não, provavelmente vai ser sim, mas se você ainda não tem toda aquela confiança no teu coração, pede uma orientação para Deus, pede para Deus te confirmar, pede no pensamento, não pede em voz alta não, que quando você pede em voz alta, o diabo também trabalha no que você fala, e ele pode também forjar sonhos na tua mente e tal, não, pede no pensamento, pede um sinal para Deus no pensamento, e aí Deus vai te mostrar, vai te clarear, e aí você vai ter a convicção
que é Deus mesmo, porque já vem naquela linha que Deus tem falado com você. Então não se precipite em tomar suas decisões. Pede sempre a orientação de Deus, espera nele, não seja impaciente, espere, né? Espere, tenha convicção que é Deus. E quando Deus fala, ele fala de uma maneira que você entende. Deus não fala em enigmas para você e para mim, não. Ele vai falar para você de uma maneira que você entende, que é ele que está falando. E quando Deus fala, não é gerado dúvidas no nosso coração. A gente pode, por questão de zelo, repito aqui, né, ficar meio receoso, né, de às vezes dar aquele passo fora da direção de Deus e por isso pedir uma ou duas confirmações para Deus, para a gente ter a certeza de que fato essa porta que está se abrindo é Deus que está nos fazendo entrar por ela, né? Isso é natural, né? Isso você que tem temor a Deus, a gente vamos fazer mesmo. Mas eu tô falando aqui, né? Em contrapartida, vigia, né? Tenha cuidado, né? Para entrar em parcerias, em sociedades, para poder sair da onde você tá para ir para um outro lugar, se Deus não te falou nada. Não faça isso. Pode ser quem for, eu repito aqui, pode ser pastor, pode ser missionário, pode ser missionária, pode ser quem for. Se Deus não te falou nada, permaneça onde você está. Permaneça na posição que você está. E se você... E além de permanecer, faça isso. Pede uma orientação de Deus. Pede para Deus te dar um sonho, te confirmar por meio de um sonho, para Deus usar outra pessoa. Tudo no pensamento. Fala com Deus. Que Ele vai mostrar se é ou se não é. Geralmente quando Deus fala, Ele fala numa mesma linha. Para nós, é algo que não vai gerar dúvida. Vem tudo dentro daquilo que Deus tem projetado para a tua vida e dentro daquilo que Deus tem projetado para a minha vida. Então a palavra de Deus nessa manhã é essa. Não tome decisão precipitado. Permaneça na posição que você está. Não, se Deus já falou uma palavra para você recentemente, espere nela. Se vir outra agora e o oposto, não receba. Né? Vai orar a Deus, vai falar com Deus, vai ter a certeza de que se é Deus que usou mesmo essa pessoa, esse pastor, essa pastora, esse missionário, seja quem for, para poder falar para você, como foi o caso aqui, né? Veio o homem, o homem de Deus, um profeta velho, poxa, ali da cidade. Aí falou, eu também sou profeta e Deus me falou. Só que quando Deus fala, Ele testifica no teu coração, porque o negócio é com você. A direção aqui, o que está em pauta aqui é uma direção para a tua vida. É algo que Deus liberou sobre a sua vida. É uma palavra de Deus liberada sobre a tua vida. Então tem a ver com você. Então quando Deus vai falar, Ele vai testificar no teu coração para você ter a certeza que é Ele que está falando ou Ele que está levantando pessoas para poder falar alguma coisa em seu favor. Por quê? Porque tem a ver com a tua vida. Tem a ver com a decisão que vai, na verdade, mudar, como que eu posso te dizer? Vai mudar a tua vida. São decisões que vai, como que eu posso dizer? Meu Pai amado, são decisões que vai mudar o rumo da tua vida, daquilo que Deus tem para você. Se é na direção de Deus, você vai automaticamente fluir, as coisas vão acontecer, vão dar certo para você, independente dos contratempos que você vai, a partir de então, né, uma vez porta dentro, sentido aquilo que Deus te orientou, você trilhar, né? Vai passar por dificuldades, lutas, mas as coisas vão dar certo, vão fluir. Por quê? Porque Deus te deu essa direção, você entendeu que era Ele que estava falando, você entrou por essa porta e deu tudo certo. Agora, se não for, então essas decisões também, né, que você tomar precipitadamente, sem ter a confirmação de Deus para você, então isso tudo vai te implicar também amanhã ou depois na tua vida, ou seja, vai gerar transtornos para você. Por quê? Porque Deus não mandou você tomar essas decisões, você acabou se precipitando e depois não adianta. Depois, uma vez a decisão tomada,
a gente acaba pagando um preço, né? E Deus não quer, a gente acaba se prejudicando, e se prejudica mesmo, e Deus não quer que isso aconteça conosco. Amém? Então espere, tenha certeza que é Deus que está falando com você, tenha certeza que é Deus que está, antes de fazer qualquer coisa, tenha certeza que você está entrando pela porta que Deus quer que você entre. E uma vez você tendo a convicção, então você faça aquilo que Deus já tem mostrado para você e fique na posição que Ele quer que você fique, para que aquilo que Ele tem projetado para a tua vida venha se cumprir e o nome dele venha ser glorificado. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Me perdoe pelos erros aqui, tá? Pelas falhas. E vamos orar aqui nessa manhã, para que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a cada dia a ficarmos no centro da sua vontade, porque o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco, meu Pai, diante da tua santa e poderosa presença aqui, Pai, e venho orar pela vida do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo. Pai santo, amado e querido, coloque a convicção em nossos corações de que cada direção, meu Pai, de cada orientação que nos aparece, que seja de fato o Senhor, meu Pai, que está nos direcionando, Senhor, para que nós então, tendo esta convicção, possamos então, meu Pai, entrar pelas portas que o Senhor tem aberto, ou que o Senhor ainda há de abrir em nossas vidas, e assim vivermos tudo aquilo que o Senhor tem projetado, para que venhamos a viver diante da tua santa e poderosa presença. Nos dê discernimento espiritual, Senhor, sensibilidade espiritual, para sabermos, para discernirmos, meu Pai, quando é o Senhor que está realmente falando conosco, Senhor, porque não queremos nos precipitar, não queremos, Senhor Deus, assim como esse profeta, meu Pai, não queremos sair da tua direção, Senhor. Então nos ajude, Pai, a ficarmos no centro da vontade, a caminharmos no centro da sua vontade, para que nós então possamos, meu Pai, conquistar tudo aquilo qual o Senhor já preparou, para que venhamos ao conquistar e alcançar diante da tua santa e poderosa presença. Pai, abençoe cada família aqui representada, supra cada uma das suas necessidades, é o que eu peço, Pai, nesta manhã. Movimenta as águas ao favor do teu filho e da tua filha, Senhor, e não permitis, meu Pai, com que venhamos cair em tentação, não permite, meu Deus, com que o mal venha se prevalecer contra as nossas vidas, contra nossas famílias aqui representadas, mas continue nos guardando, nos direcionando, nos guiando, nos protegendo e nos livrando de todo mal, Senhor. Dê-nos a tua paz, a alegria no teu Espírito Santo, Senhor, e que o teu querer venha se cumprir em nós. Assim eu oro, meu Pai, nesta manhã, crendo, meu Pai, no milagre, crendo na resposta e já te agradecendo por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Se Deus permitir, amanhã estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.